O ano passado iniciei esta preleção abrindo quase literalmente o meu coração em relação ao que sinto por enfrentar tão numerosa plateia, mas recomendaram-me a não usar o mesmo truque para me desculpar este ano, pelo que vou ter de fugir para um qualquer outro lado. Também me aconselharam a deixar os papéis de lado e a falar apoiado, sabe Deus em quê, porque memória é uma faculdade que possuo em tanta quantidade quanto sensibilidade e bom senso, pelo que aqui estou, agarrado ao texto como se a minha vida dependesse dele, ignorando os conselhos de quem me quis ajudar. Permitam-me que vos diga, à leia de confissão, que, por exemplo, este parágrafo estava escrito entre parênteses e só viria cá para fora conforme o estado de espírito. Aquela conversa da experiência que se ganha, do à vontade que a repetição de certos momentos nos transmite, enfim, essas coisas que as pessoas dizem para nos acalmar são, a julgar pelo que vai aqui por dentro, mentira. E estou verdadeiramente arrependido por não ter seguido os dotos conselhos da minha mulher. Devia mesmo ter tomado uma pastilhinha. Por falar em experiências passadas, aproveitando a presença do nosso bastonário aqui na Madeira, tenho uma proposta para fazer que espero venha a ser bem aceite, por entender ser perfeitamente justificável. É que os economistas, por estes dias, andam a ser fortemente atacados pela falibilidade dos seus cenários futuros, e isto não é piada nenhuma ao Dr. Mário Centeno, reconheço que o Excel dele não é o único que falha. E o ano passado assistimos aqui a um exercício de previsão absolutamente notável por parte de um jurista de formação a quem julgo que poderíamos propor a upgrade, para utilizar jargão mais turístico, integrando na nossa ordem, Sr. Bastonário. E já agora digo, ai do governo que não faça as neiras. Todos os governos fazem as neiras. Depende do grau da asneirice. Não vi ainda agência de rating, Comissão Superior de Acompanhamento ou Troika que numa frase fosse tão certeira. Bravo, Sr. Presidente. Gostaria de esclarecer que, por reconhecer-lhe capacidade incomensuravelmente superior, não advogo nenhum esquema tipo cadeiras de curso feitas aos domingos, mas certamente que o Sr. Bastonário concordará comigo que a tirada merece o nosso reconhecimento. E espero sinceramente, Sr. Presidente, que o adjetivo superlativo que acabei de utilizar seja suficiente para não levar a mal esta graçola, mas achei que os proclamados tempos de mudança de espírito democrático permitiriam isto sem repercussões de maior. Além do mais, disse isto tudo sem tirar uma peça de roupa que fosse e não estamos na casa da democracia. Ainda antes de entrar no que verdadeiramente gostaria de dizer-vos, aqui fica mais uma confissão. Sabem qual o primeiro destino que falámos o ano passado para apresentar como caso de estudo antes de considerarmos a hipótese Costa Rica? Pois nem mais nem menos que o Panamá. Já imaginaram o que seria a chatice, mais para os meus colegas da delegação regional, que lá está, se começassem a estabelecer ligações? Eu estaria sempre safo, porque, parafraseando o Sr. Lionel Nunes, a hotelaria paga mal, mas os meus colegas livraram-se de boa. Esta conversa permanente sobre o Panamá, na minha perspectiva, bem entendido, tem, no entanto, algumas vantagens. Porque existe algum exotismo relacionado com o tema. Lembra férias, sol, bebidas frescas, mar azul. Lembra igualmente de chapéus e canais, é verdade, mas continuo a achar que ajuda ao turismo de tantas e tantas vezes se houve um nome. Se calhar isto é um exercício de wishful thinking, mas certamente que seria bom para todos nós se aqui houvesse um fundo de verdade. Também tem havido exotismo em algumas justificações que temos lido sobre alegadas ligações ao tema, que gostava de referir, embora as compreenda. Aparentemente não são assim tão poucas as pessoas que, tal como eu, carregam o fardo da memória fraca. O tema escolhido para esta 15ª edição da Conferência Anual de Turismo surgiu por sugestão feita na véspera da realização do ano passado. Confesso que tinha já uma ou duas ideias para apresentar aos meus colegas, mas assim que a ouvimos, depois de a discutirmos, já não considerámos mais possibilidades. Não queríamos, no entanto, fazer nada igual ou que seguisse sequer uma linha óbvia, pelo que fomos ouvindo, cá está, pessoas, mais pessoas, para perceber o que poderia enquadrar-se, o que poderíamos trazer para discussão e reflexão que fosse não só interessante, mas, sobretudo, que nos fizesse pensar um pouco fora da caixa. E fomos evoluindo, retrocedendo em alguns casos, progredindo noutros,
e alterando por força das circunstâncias e das confirmações e recusas que aqui e ali fomos recebendo a um ou outro convite que fomos lançando. O resultado final, não escondemos, agrada-nos bastante, porque achamos ter conseguido convencer um conjunto muito prestigiado e interessante de oradores a vir partilhar sapiência connosco. E esperamos, sinceramente, que os ensinamentos que aqui nos vão ser deixados ajudem a continuar a fazer desta conferência um momento alto de reflexão sobre o turismo que se tem de continuar a fazer na nossa região autónoma. São inúmeros os exemplos de vídeos que conseguimos encontrar na internet sobre tráfego aéreo diário no mundo. E todos eles, confesso, me impressionam. Porque parecem mentira, mas não são. Já tínhamos mostrado outro o ano passado, mas trazemos de novo pelo impacto. Vejam os movimentos marítimos, também eles tão importantes para a indústria turística. E lá conseguiremos ver o Panamá novamente, estão a ver? Está em todo o lado, não há dúvida. Porquê esta repetição de mensagem? Porque vivemos tempos perigosos, aqui na região e mesmo no país. Ou se calhar, dito de outra maneira, potencialmente inebriantes. Daí a necessidade que sentimos de apelar a um reenquadramento no tempo e no espaço, na tentativa de fazer com que todos estejamos com os pés bem assentes na terra. Porque ao mesmo tempo que achamos que não podemos embriagar-nos com resultados felizmente muito positivos, também temos de perceber que estes momentos não são repetíveis e têm de ser aproveitados ao máximo e potenciados e explorados agora, já, que amanhã pode ser tarde. Procurei, mas não encontrei, uma imagem ou um quadro que demonstrasse a velocidade a que novos destinos vão aparecendo no mundo. Nova concorrência e nova em todos os sentidos, o que obriga a que os desafios também eles sejam novos, obrigando-nos a constante estudo e adaptação, se quisermos manter-nos minimamente atrativos. As Filipinas, pela natureza absolutamente estonteante. A Macedónia, que parece oferecer paisagens verdadeiramente deslumbrantes. O Chile, hoje popular entre os astrónomos. O Malawi, património mundial da Unesco, que investe fortemente na preservação da vida animal. A Bolívia, cujo crescimento turístico assenta na vertente gastronómica, aproveitando as excepcionais condições agrícolas que possui. A Mongólia, que é vista como terreno virgem, como território virgem e nada afetada ainda pela pressão turística e que, por isso, é atrativa. São alguns exemplos que posso partilhar convosco e que fui anotando numa to-go list para quando me sair o Euromilhões. Até lá, muito dificilmente passarei de Santana. Enfim. Todos estes destinos são muito longe daqui, não nos afetam, dirão Vossas Excelências. Podia amassar-vos e colocar de novo o vídeo de tráfego, mas penso que não valerá a pena, até por causa do que vou dizer a seguir. Hoje, o que nos distancia da Mongólia é o clique num rato de um computador. É uma imagem que nos aparece no ecrã. É uma campanha que nos é enviada para o nosso e-mail. É um pop-up que surge quando estamos a jogar solitário a fingir que trabalhamos. É, como dizia alguém e passando a publicidade, um danoninho. A ciência do turismo, se é que podemos dizer que ela existe, reside na capacidade de superar as expectativas de cada um dos nossos clientes, sempre que estes nos honram com uma visita. Repito, de cada um dos nossos clientes. Isto exige não só dedicação, mas também conhecimento. Até porque as expectativas são mutáveis e muitas vezes a velocidade dessa mudança é extremamente rápida. Quem compra uma viagem não está a efetuar uma mera transação. Não está só a dar dinheiro para receber algo em troca. Quer dizer, até está, mas subconscientemente quer mais do que isso. Quer que o que está a comprar signifique algo, tenha personalidade, transmita alguma coisa. Quer que sejam respondidos os seus pequenos desejos. Quer que o que está a adquirir seja adaptável, generoso e honesto na sua abordagem comercial. Quer que defenda alguma coisa e que essa alguma coisa seja a linha vermelha para além da qual o produto não vai. Porque não pode ir. Seria um contrassenso. Que quem tem senso percebe, respeita e admira, mas que quem não tem não entende. Porque o cliente tem sempre razão, dizem-nos, mesmo quando não tem. E olhem que não são poucas as vezes em que isso acontece. E nessas alturas temos de explicar as nossas razões, com probidade, educação e utilizando algo que não há máquina nenhuma no mundo que possua em dose humana, o bom senso. O relacionamento,
se assim se pode chamar, entre o cliente e o tal produto que este adquire, é a chave do sucesso. Daí ser tão difícil de conseguir. Porque é difícil dizer que não, recusar uma qualquer hipótese quando são tantas as que nos aparecem. Catalogadas como tendências, embora muitas vezes sejam simples modas, parece que nos obrigam a deixar de ser o que somos para fingirmos ser outra coisa qualquer. O resultado, nestes casos, não pode ser bom. Ou por outra, até o pode ser momentaneamente, mas no longo prazo tem por norma resultados desastrosos. Porque estamos a fingir, a mentir. E nestas coisas dos produtos turísticos, o adágio popular é certeiro. A mentira tem de facto perna curta. Não me entendam mal, no entanto, ou não tivéssemos nós o ano passado trazido exatamente esse tema para a conferência. É importante, diria mesmo vital, estar atento às megatendências, porque estas influenciam de forma muito concreta as expectativas dos nossos visitantes. As experiências que estes procuram, quando de gozo de férias, são fruto do conhecimento que vão adquirindo com o tempo, não só como turistas passados, mas também como pessoas, no seu dia-a-dia. E isto tem de ser considerado a todo o tempo pelos prestadores de serviços turísticos. É importante igualmente distinguir, tal como se disse o ano passado, as tendências das modas. As primeiras não são passageiras, mas sim algo que, se devidamente compreendido, ajudam ao tal objetivo supremo da superação de expectativas. Por isso se tem de estar atento, sempre, sem intervalos nem idas a banhos. Conhecimento é poder e aqueles que o detiverem conseguirão responder e superar expectativas, criando com as pessoas relações sólidas e estabelecendo laços de lealdade que transformarão clientes em hóspedes para toda a vida. É importante perceber, por último, que os dias das generalizações acabaram, certamente para desgosto de todas as loiras do nosso mundo, que deixam de ter desculpa para algumas distrações, digamos assim. Cada pessoa cliente tem de ser vista como tal, quer que lhe reconheçam as suas preferências, os seus gostos, quer que os produtos turísticos se adaptem às suas especificidades. Isto implica maior capacidade de ouvir e, sobretudo, de perceber que, com empacotamentos e esquemas de tudo igual, muito dificilmente estabeleceremos as tais relações duradouras. O turismo, sendo uma indústria de serviços, vive hoje um dilema. O da tecnologia, ou mais bem dito, o da utilização na exata medida da tecnologia. Porque as empresas têm de perceber que os clientes a querem, porque têm isso no seu cotidiano e porque torna a vida mais fácil, mais simples, mais conveniente. E sabem utilizá-la, independentemente da idade, da origem ou do extrato social. Quer isto significar a robotização da indústria? Em alguns casos, certamente que sim. E não tenho dúvidas que numa viagem de trabalho, onde fico num hotel qualquer de cidade, que escolho pelo preço e localização, até se calhar agradeço não ter de passar por parte nenhuma para fazer o check-in e o check-out, recolher a chave ou assinar talões para validar consumos. Num destino resort faz isto sentido? Tenho a certeza de que para alguns que não eu, a resposta é afirmativa. É um bocado como o all inclusive. Também há quem ache que é uma tendência e que temos, portanto, de adaptar-nos. Pois eu continuo a entender que a quem muito legitimamente procura esse tipo de produto, nós, com igual legitimidade, podemos dizer: desculpe, não temos. Não queremos ter. Aqui, o que encontra é outra coisa. Mas não me desviando. A tecnologia, lamentavelmente para este vosso amigo info-excluído, está aí, vem para ficar e deve ser utilizada. Sem ter de entrar em extremismos, mas sem dúvida nenhuma tentando tirar partido de todo o potencial que apresenta, de abertura de novos canais de comunicação, de novas formas de chegar diretamente ao cliente final e, sobretudo, de capacidade de dialogar one-to-one com os clientes, com as pessoas, ou mais bem dito, com cada uma delas. Permitam-me que introduza agora a questão do preço. Genericamente, mais uma vez, sem vos maçar com números de ADRs e RevPARs, que, no entanto, devem registar-se como estando, aqui na Madeira e no país, a ter melhorias muito significativas. As pessoas sempre se preocuparam e sempre se preocuparão com o valor da aquisição das suas viagens, dos seus alojamentos, do carro que vão alugar e da excursão que foram tentados a experimentar. Da mesma forma que o fazem num supermercado, numa loja ou quando pesquisam por um relógio, essa é uma variável de extrema importância no processo de compra. A percepção do preço é que se alterou, por via da sua crescente complexidade. Alto, baixo, até nulo, apresentado como uma oferta, vê-se de tudo.
Para todos ou só para alguns, com desconto ou com crédito em pontos, o que aqui interessa é perceber que a percepção se alterou e, sobretudo, que temos de saber viver acima das expectativas que criamos. Warren Buffett disse: "Price is what you pay, value is what you get." Palavras inteligentes e, sobretudo, extremamente atuais. Sempre atuais, diria até. Porque chama a atenção, indiretamente, para a questão crucial de qualquer produto, seja ele qual for. A sua qualidade e, mais ainda, a percepção sobre a sua qualidade. Dizer que somos excelentes é ótimo. Colocar rótulos com sinalética dourada e medalhas de reconhecida valia é inteligente do ponto de vista comercial. Apregoar que somos melhores faz parte do discurso daqueles que têm por incumbência vender e é de aproveitar quando essa catalogação é feita por quem experimentou o produto. Mas depois não podemos ter isto. Volta à sabedoria popular. Não bata a bota com a perdigota. Este não é, no entanto, o ponto essencial, até porque não existem produtos turísticos perfeitos, isentos de erros e omissões. Temos de perceber, interiorizando, que a nossa maior mais-valia, enquanto produto turístico, são as pessoas, são os habitantes do destino. De um qualquer destino, bem entendido, até porque estou longe de fazer a apologia do povo superior. O que nos faz diferentes, únicos, sobretudo, o que nos torna genuínos, irrepetíveis e absolutamente impossíveis de copiar. Este é o tipo de construção que é impossível de moldar e fazê-lo, aliás, seria um erro de consequências nefastas. Nós somos o que somos, fruto das circunstâncias e do tempo em que vivemos. Temos uma história que, aliás, devemos ser capazes de contar, idealmente de forma atrativa. Temos uma cultura, no caso em apreço, absolutamente singular. Temos uma determinada condição geográfica que nos limita por um lado, mas que nos abre ao mundo de uma forma extraordinária. Temos uma orografia que moldou o caráter dos que nos antecederam e que influenciou a nossa forma de ser e de estar. Temos de ter orgulho nisto e, mesmo que de forma inconsciente, devemos fazer por preservar-nos, recusando a tentação de imitar o que vemos nas novelas que nos chegam de fora, ou pior ainda, dos reality shows de qualidade nada duvidosa. Isto hoje é dificílimo de conseguir, esta preservação das nossas características intrínsecas. Bombardeados por exemplos que a internet exponenciou, com uma mentalidade também muito nossa de que o que é estrangeiro é que é bom, corremos o risco de perder fatores identitários, de perder alma, genuinidade, autenticidade, de perder o que nos distingue e nos torna únicos. Há que saber preservar tradições, fomentar a manutenção de saberes, pugnar pela valorização social de algumas atividades outrora nobres. Mas isto não se faz por decreto. Só se consegue criando condições para que estas atividades tenham valor económico. De outra maneira, estamos a artificializar na mesma, só que do lado contrário. Quando há pouco referi à urgência do aproveitamento da conjuntura favorável, era também disto que falava. Não se trata, desenganem-se, de nenhum recado, pois aqui as responsabilidades são partilhadas entre os vários organismos ou setores públicos e, igualmente, pelo setor privado, que quando se abalança a investimentos desproporcionados, desajustados, desenraizados até, não ajudam em nada à consolidação e, pior, criam desequilíbrios que são potencialmente muito perigosos em termos de sustentabilidade futura. No caso das ditas intervenções, cuja consequência é o crescimento da oferta, diria que é tão simplesmente o mercado a funcionar, sem dúvida nenhuma. Mas podemos regulamentá-lo sem necessidade de o fazer por via de taxas ou de procedimentos burocráticos excessivos, ou estabelecendo limitações que só se justificam pela manutenção de alguns poderes ou interesses instalados. Podemos igualmente fazê-lo, devemos fazê-lo, disponibilizando informação de suporte à decisão de investimento que permita, no mínimo, poder dizer-se a posteriori, eu bem avisei. Mas permitam-me que volte à questão do preço por ser hoje fator decisivo para a solvabilidade da indústria turística regional. Muitas vezes a solução está na embalagem, no empacotamento. O mesmo, apresentado de forma diferente, com o objetivo de surpreender o consumidor e dando-lhe uma nova perspectiva, é por vezes suficiente para o fazer perceber e apreciar aquilo que hoje recebe de forma diferente. O melhor exemplo do que aqui estou a referir é o pequeno almoço. Já experimentaram retirá-lo do preço? Fazer o cliente valorizar aquilo que é dado como adquirido. Se for bom, se tiver qualidade, não acham que terá impacto?
Há quem tenha optado por estratégias mais inovadoras, completamente diferentes, transformando a aquisição de uma certa quantidade de batatas fritas em oferta de noites de hotel. A criatividade não tem limites, mas a verdade é que a reação das pessoas a este tipo de transformação se tem revelado muito interessante. Para terminar esta parte da abordagem que queria trazer-vos, permitam-me que reforce uma mensagem que ouvimos também na última conferência. A demografia morreu. Não no sentido literal, bem entendido, mas na perspectiva de que hoje já não se compartimentam os clientes por idades, sexo ou origem, mas sim por ideias e gostos. Achar que devemos construir um produto para o típico cliente casal que viaja sem os filhos, com mais de 55 anos, inglês, e que visita a Madeira no inverno, pode ter consequências desastrosas ou resultados inesperadamente excelentes, porque totalmente fruto do acaso. Muitas vezes acabamos por perceber que o que estamos a receber são famílias monoparentais, que vêm em busca de atividades na natureza e que querem desfrutar de tempo de qualidade, longe do bulício das grandes cidades. Mas, repito, pode também ser um desastre. Mais do que olhar para os números dessa maneira, interessa sobretudo perceber que o comportamento de um jovem de 60 anos hoje nada tem a ver com o que era há 5 anos atrás. Mais do que direcionar esforços para o mercado de origem, importa perceber quem lá dentro se interessa por aquilo que temos para oferecer e construir algo que supere expectativas, que o faça querer repetir a experiência, porque foi diferente, genuína, autêntica. Este é o segredo do sucesso prolongado de um qualquer destino turístico e espero que o seja também no caso da Madeira. The Little People. Esta frase, atribuída a Leona Helmsley, uma hoteleira americana responsável pela construção de algumas unidades nos Estados Unidos, que falava sobre os desgraçados pagadores de impostos dos seus funcionários, lia recentemente outra vez num artigo e resolvi partilhá-lo. Porque resume exatamente o contrário daquilo que eu penso e estou convencido daquilo que a grande maioria dos empregadores também pensam sobre as suas equipas de colaboradores. Trago igualmente pelo contrassenso. Pelos vistos, esta senhora dizia que não queria nada menos do que o melhor para os clientes dos seus hotéis e, por isso, não suportava erros que a enfureciam ao ponto de destratar as pessoas. A teoria do chicote, no fundo, muito popular há algumas décadas atrás e que hoje, só por ignorância, alguém pode defendê-la. Disse-nos Abraham Maslow na construção da sua teoria piramidal de satisfação de necessidades. Um músico deve fazer música. Um pintor deve pintar. Um poeta deve escrever, se o seu objetivo é estar em paz consigo próprio. O que o homem pode fazer, deve fazer. A isto chama-se autoatualização. Refere-se ao desejo do homem de autossatisfação, à tendência de se tornar naquilo que corresponde ao seu potencial, de ser aquilo que é verdadeiramente capaz de ser. A tradução é minha, pelo que serei responsável por uma qualquer errónea interpretação do texto, apresentando já as minhas desculpas. O mérito maior desta teoria é o foco na pessoa, mas centrada no futuro em detrimento de explicações assentes no passado, ou pior ainda, extrapolando reações por via de experiências comportamentais de laboratório. Reconhecendo que todas as pessoas têm uma natureza superior, Maslow defende que todos temos um determinado potencial. O que o homem pode ser, deve ser. Não vou amassar-vos mais ainda do que estou a fazê-lo, com grandes considerações sobre esta teoria, mas quando pensámos em talentos, este foi o mote que nos pareceu mais adequado de seguir. Porque no tal ambiente altamente tecnológico que vos referi antes, muitos líderes de empresas tendem a desfocar naquele que é o seu ativo mais valioso, os seus colaboradores. Mas os colaboradores têm muitas vezes responsabilidade neste desvio de atenção. Sendo ricos em experiência, são pobres na teorização. Ocupados em fazer coisas, esquecem-se de valorizar esse saber fazer, organizando essas experiências, tentando fazer perceber a quem de direito quão valiosas são. Acredito muito sinceramente que existem várias formas corretas de gerir pessoas. Porque não há duas iguais e porque, consequentemente, a soma das partes gera resultados diferentes. É uma ciência que tem muito experimental, que resulta de determinada maneira para uns, mas não funciona para outros. Por isso diria que visceralmente contra a lógica que se encontra plasmada na legislação laboral portuguesa, que tenta tratar por igual o que a natureza criou diferente. E porque, pior ainda, defende que sejamos todos iguaizinhos, sem prémio para os melhores, sem defesa do mérito, sem valorização do esforço e dedicação. Tratar de defender a parte teoricamente mais fraca da relação
aquela que não detém o poder, parece-me absolutamente justa e lógica. Mas a resistência à mudança, a argumentação tantas vezes repetida do coitadinho explorado, quase escravo açoitado por um tirano sem escrúpulos, que, movido a ganância, espreme o seu ativo mais valioso até ao tutano, já não colhe, não corresponde ao que acontece nos dias de hoje na grande maioria das empresas. Atenção, maus resultados encontramos em todo o lado e existirá, por certo, patronato a merecer esta catalogação. Assim como usado o outro lado da relação de trabalho, pelo que justificar a floresta por uma árvore me faz muita confusão e não podia deixar de partilhar este sentimento convosco, ciente de que não estarei a ser muito popular com esta abordagem. Se houvesse maneira de o fazer sem consequências em relação à leitura que deve fazer-se da situação económica de uma empresa, defendo que a componente de recursos humanos devia ser retirada da parte dos custos, na contabilidade, passando para o setor de investimentos. Investir em pessoas é investir no futuro do nosso negócio. Mas como nem todo esse investimento se traduz em euros ao final do mês, esta minha proposta é de muito difícil persecução. Podemos somar salários, encargos com a segurança social, custos com a formação. Mas a intangibilidade de algumas políticas de gestão de pessoas, como estou esperançado hoje, nos vão ser exemplificadas, são excelentes investimentos que não têm correspondência numérica e que também não são devidamente valorizados por quem diz defender direitos dos trabalhadores. Não querendo entrar em assuntos que estão a ser discutidos noutras paragens, permitam-me que deixe aqui uma mensagem a quem é de direito. Não podemos, em pleno século XXI, achar adequado trabalhar com ferramentas de regulamentação das relações do trabalho que parecem ter sido feitas no século XIX. Não podemos continuar a fazer discursos e a defender práticas que não se adequam há muito às necessidades das empresas, porque as empresas são as pessoas que lá trabalham. Podemos e devemos, outros sim, verificar se as empresas estão a ser capazes de satisfazer as necessidades dos que lá trabalham e centrar atenções no retirar do potencial que cada indivíduo tem. Se estão a conseguir motivá-las de forma eficiente, se estão a conseguir dar as condições para uma execução ótima das tarefas. Tendo noção das limitações e tendo presente algo que me parece fundamental ser apreendido por todos. Uma empresa existe para dar dinheiro e remunerar os seus investidores. Se o não faz, então mais vale que feche, pois está a mais. E isto não é pecado. Temo que para início do que se pretende venha a ser um dia bastante interessante e produtivo. Não começámos assim muito bem, mas pensem que a partir de agora só pode melhorar. Gostaria de aproveitar para referir na novidade que vos propomos para o final da conferência. Depois da sessão de encerramento, teremos na sala de cima um momento de networking para o qual convidamos todos os presentes a participar. Propomos-nos, aproveitando a disponibilidade demonstrada pela grande maioria dos nossos oradores, pôr pessoas a falar com pessoas. Pretendemos potenciar relações e muito gostávamos que dos vários contactos pudessem sair benefícios para todas as partes. Esperamos que resulte. Feito o enquadramento da lógica inerente à construção dos vários painéis, permitam-me que roube mais alguns minutos com os muito necessários e sinceros agradecimentos, cuja ordem obedece tão somente à desordem da minha cabeça. À nossa Dores Andrade, que tantas vezes deve perder o juízo comigo, e eu, muito menos vezes, acerto com ela, que tudo fez para contribuir para uma organização exemplar desta conferência. Aos nossos patrocinadores, os que continuaram a confiar em nós e a valorizar este momento, a quem, sobretudo, agradeço o facto de terem acreditado que este momento de partilha e discussão merece ser apoiado. Permitam-me que destaque o Banco Santander, main sponsor do evento, a quem reiteradamente agradeço. Aos oradores convidados, por terem aceito o desafio que lhes lançámos de vir partilhar saber, mostrando-se igualmente disponíveis para discutir convosco tudo o que entenderem pertinente. Esperamos, cá está, não defraudar as vossas expectativas. Aos moderadores, que aceitaram impor a ditadura do relógio e disciplinar não só os oradores, como os apaixonados pelo microfone que se encontram na assistência. À Rubina Santos, responsável pela imagem da conferência, que me permite destacar de entre o vastíssimo conjunto de pessoas que connosco trabalhou. A troca de e-mails entre nós superou as 200 e o desafio de, por exemplo, falar sobre a importância dos locais na construção de um produto turístico é dela. Obrigado, Rubina. À Delta Som, na pessoa do Filipe Pestana, a quem só faltou pedirmos para me tirar o pio. Ao Grupo Pestana, com quem contámos de forma muito atenta e profissional, eu ia acrescentar cara também, mas cá está,
Os bons recursos devem ser bem pagos, pelo que não posso queixar-me. À Tatiana Camacho e ao Luís Chanalino da Nós Madeira, ao Filipe Ferraz da empresa OAMEN, ao arquiteto João Paulo e à Graça Reis por mais um palco muito bem conseguido, à Mónica Nascimento pela implementação destas ideias e pela ajuda com esta apresentação, ao João Pedro Pereira da 2UB Consulting e ao Paulo Belo da ProInove pelos conselhos e colaboração nas componentes tecnológicas. Não se esqueçam de fazer o download da aplicação, a propósito. Pela colaboração, ajuda, conselhos e paciência. Ao Roberto Santa Clara, à Silvia Dias, ao Francisco Pereira da Silva e ao Manuel Duarte. Ao Manuel Cardoso, pelos seus excelentes préstimos informáticos e ajuda com as bases de dados e os filtros e todas essas questões logísticas associadas. Às senhoras e senhores jornalistas, pela visibilidade e ajuda na divulgação. Sem este apoio, certamente que não conseguiríamos ter atingido este número tão significativo de presenças. Ao Governo Regional, nas pessoas do Sr. Presidente, pelo apoio dado em tudo o que solicitamos, e ao Sr. Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, o meu querido amigo Eduardo, a quem conseguimos entreter com alguma coisa por sabermos que ele andava um pouco desocupado. Ao Sr. Bastonário, que ao longe foi acompanhando e manifestando a sua permanente disponibilidade para colaborar connosco e que ainda por cima sai daqui hoje com mais um desafio lançado. Por último, mas seguramente not least, à extraordinária equipa do Secretariado Regional. E eu que tanto falo, aqui reconheço dificuldade em exprimir-me. Só eu sei o quanto hoje me sinto devedor em relação a vocês. A dedicação, o esforço, a sensibilidade, o apoio e, sobretudo, a amizade ficarão guardadas para sempre. Mas gostava que todos soubessem que é, sobretudo, a eles que se deve esta organização. Filipa, Joana, Rodrigo e Carlos, muito, mas mesmo muito obrigado. O ano passado disse que só lhes faltava resolver o problema da liderança, mas até isso, se eles já contornaram, o que se percebe melhor por na equipa constarem 2 mulheres. Muito obrigado, agradeço a vossa paciência.